Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros, o seu clube de leitura da Black Company, onde a cada semana discutimos de forma leve e descontraída mangás, manhwas, quadrinhos e tudo que tá dentro desse universo. No episódio de hoje, vamos falar de duas obras mega curtinhas chamadas Look Back e Goodbye Eri, ou Adeus Eri, do Tatsuki Fujimoto, o mesmo autor de Chainsaw Man. Ambas as histórias, então, são one-shots que tratam de assuntos bem diferentes uma da outra e que estão um pouquinho distante da obra mais famosa do autor, que é o Chainsaw Man. Então hoje eu tô aqui com o Brian. Oi, galera. E também com o GD. Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Então eu vou dar só uma contextualizada, o que é. Look Back é uma história do Fujimoto, né, que vai acompanhar duas artistas que querem se tornar mangakas. Uma faz as duas desenho, uma faz um desenho um pouco melhor que a outra, mas as duas são muito amigas e a gente vai acompanhar essa trajetória das duas. E Goodbye Eri, ou Adeus Eri, é uma história meio estranha, diferente, onde toda a narrativa vai acompanhar a perspectiva dos personagens através da tela de um telefone, então todos os quadros são na horizontal. E o nosso protagonista é um jovem que é meio estranho, ele tem a morte da mãe dele, vai desencadear toda a narrativa. E eu quero saber então a opinião de vocês, com qual obra vocês querem começar hoje? Vocês querem começar por Adeus Eri ou por Look Back? Olha, eu acho que qualquer um, na verdade, os dois têm assuntos tão intensos e bastante coisa até pra situar. Pode começar por Look Back mesmo, acho que dá pra contextualizar já. Então, GD, já que você puxou Look Back, dê sua primeira impressão. Bom, eu particularmente não conhecia muitas obras do Tatsuki. Como você falou, o Chainsaw Man é uma obra que já me encantou de certa forma, mas eu nunca imaginei que o autor poderia partir para uma obra reflexiva. Eu particularmente sou muito fã de obras curtas, né, que passam esse sentimento de... essa atitude de reflexão, né, mas trazendo assuntos que são pertinentes na nossa vida real. E trazem isso de uma forma, não vou dizer fantasiosa, mas como eu falei, acho que de uma forma reflexiva, no bom e no mau sentido também, né? Look Back me chamou muita atenção pelo fato de trabalhar aspectos como inveja, como se portar diante de uma ameaça, né? Eu achei isso bem interessante. Como de um leve atrito pode nascer um relacionamento intenso, mas ao mesmo tempo possessivo de certa forma, e como lidar com a situação quando ela chega num ponto extremamente decisivo da sua vida, e que isso pode tomar um rumo que você pensa assim, cara, se eu tivesse feito diferente, talvez as coisas poderiam ter sido da melhor maneira. Eu achei Look Back extremamente impactante nesse ponto, mas tem um subtexto que tá bem escondido na minha visão, que é da própria reflexão do autor. Eu acho que o Tatsuki, quando escreveu Look Back, ele queria entender o seu posicionamento como artista. Qual era a visão dele como artista perante o que ele faz e como as outras pessoas podiam se sentir também. Eu achei isso muito legal. Brian? Eu acho que, assim, dentre as duas obras, eu acho que eu gostei mais da Look Back. Achei ela mais simples de entender, por assim dizer. É uma obra que no começo você acha que é algo bobo, rixa escolar, algo do tipo. E logo você vê que, tipo, como o GD falou, né? Às vezes de uma rivalidade nasce uma amizade. E pensando que foi o autor de Chainsaw Man fazer isso, ao mesmo tempo que você fala, caralho, como ele fez aquele caos, e isso aqui é a coisa mais normal que ele já deve ter feito na vida dele. Ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho que a gente debateu isso até no episódio de Chainsaw Man, é que Chainsaw Man já é uma crítica social, querendo ou não. Tem o seu shonen lutinha ali e tal, mas é uma crítica social, né? É só que ele usa os poderzinhos. E eu acho que o Look Back foi mais realista, né? Com problemas reais, vamos por assim, de mostrar de maneiras reais. E eu acho que eu já sou da teoria, eu gosto muito eu acho que eu gosto mais do Fujimoto quando ele faz obras one shot do que obras longas. Eu gosto que ele consegue não enrolar e ser conciso. E eu acho que ele é muito tocante as obras dele. Look Back, eu acho... É uma história tão bonitinha
e tão fechadinha e tão tocante. Ele consegue também abordar muitos assuntos, assim, bem japoneses, assim. A vida cansativa de mangaka, que tu fica, meu Deus, que coisa bem horrível. Que eles... Essa coisa, muito pra mim, que marca bastante essa busca constante pela perfeição. Trabalham pra chegar num patamar que talvez nem exista, que a sociedade criou pra elas que aquilo é o bom, e talvez elas nunca existe. Eu gosto dessa amizade também, dessa maneira que ele aborda. Não precisa ser um romance amoroso, mas um amor meio de irmãs, assim, dessa coisa delas se complementarem mesmo. E eu acho que tudo isso fecha muito com o traço dele, que enquanto em Chainsaw era muito... Não é muito grotesco às vezes, assim, muito bizarro. Em Look Back é delicado. Ele muda muito o traço. Não sei o que vocês acham. Não, eu concordo. É como o Brian falou, Chainsaw Man já é uma crítica social, mas tem uma parada que eu acho que o próprio autor consegue diferenciar, e talvez seja até um apego meu, assim, é que quando eu tenho uma obra que se torna já de um gênero extremamente popular, eu acho que ela não impacta tanto como, por exemplo, o One Shot impacta. Eu acho que o autor, ele teve uma liberdade muito mais... Eu não vou dizer uma liberdade moral, mas uma liberdade sentimental de poder expor o que de fato ele gostaria de expor em uma obra através da sua visão, né? É engraçado, assim, eu gosto muito de Chainsaw Man, eu acho uma obra incrível de acompanhar, mas se você me falar assim, cara, você prefere as obras shounen dele ou one shot? Cara, eu acho que nesse momento, assim, de resposta rápida, eu ia falar, eu preferi muito mais ler novamente Look Back e Goodbye Eri do que o Chainsaw Man de novo. Porque é uma obra que parece que se eu ler de novo, eu vou ter uma nova visão, uma nova reflexão. E, como eu falei, nesse one shot, olha como é que é importante. Nós temos ali uma criação de amizade, nós temos... A palavra que eu queria trazer é... quando a gente se vê na obra. Em muitos aspectos, em vários subtextos desse one shot, a gente se vê na obra. Porque em alguma coisa que as personagens fizeram, pensaram ou sentiram, a gente também já sentiu na vida, né? Por exemplo, e é o que eu acho que o autor fez ali. Como você falou, ele busca a perfeição por ser mangaka. Pô, olha a crítica que ele se coloca uma crítica dentro da obra. Ele fala assim, será que eu realmente preciso ser perfeito no que eu faço? Será que eu achei alguém melhor do que eu? Será que eu preciso usar essa pessoa ao meu favor? Será que eu preciso tornar esse vínculo com essa pessoa algo extremamente possessivo, né? Ao ponto de não pensar no sonho do próximo, que também quer se tornar independente? A inveja, pô, será que eu tô sentindo inveja mesmo ou não? Será que... Uma coisa que eu me identifiquei muito, não sei se vocês também perceberam isso, é o fato de tomar a decisão correta na vida. Lá no começo já do one shot, do Look Back, me pegou muito do tipo assim, cara, eu quero desenhar. E vamos supor assim, eu tava satisfeito com o que eu tava fazendo, né? E aí do nada uma pessoa da minha família fala, você deveria fazer isso aqui. A uma outra pessoa da escola fala, você deveria fazer isso aqui. Aí você deveria fazer isso aqui. E você fala assim, mano, será que eu realmente tomei a decisão certa da minha vida de carreira? Será que eu não deveria ter feito outra coisa, né? Essa parte do mangá me pegou muito, principalmente quando eu me identifiquei com essa identificação. Por exemplo, minha família inteira seguiu uma carreira, eu já segui uma outra que é totalmente inusitada, e eu me pergunto até hoje, será que eu fiz a escolha certa? Será que... E aí vem aquela parte do mangá que eu achei incrível, que é, e se eu tivesse feito diferente? Como é que teria sido, né? E eu me peguei muito na posição da... Caramba, tá fugindo. Eu me peguei muito. Eu fiquei vidrado na página quando a Fujino tava na parede e falar assim, e se eu tivesse feito karatê e chutado o cara que tirou a vida da Kyomo? Eu me peguei muito assim, eu falei, cara, e se eu não tivesse escolhido criar conteúdo e tivesse seguido a carreira que meus pais falaram? Será que não teria sido diferente? Será que algumas coisas mudaram? E é por isso que eu falo que eu acho que o Look Back foi sensacional nesse ponto. Eu acho que o autor, ele é simplesmente brilhante nesse subtexto. Concordo Vai, plenamente. Eu concordo plenamente com o GD. Já quantas vezes na minha vida já parei e pensei, e se eu tivesse feito diferente? Uhum. E como será que teria sido? E eu acho que ele pegou muito bem esse ponto. Ali a imaginação dela, cruzando com a história. Eu acho que, assim, teria dado um filme mais bonito que o Your Name, falo mesmo. Amigo, tem filme. Tem filme de Back? Tem filme de Look Back. Ou estarei assistindo. Tá na Amazon.
Eu já botei pra assistir hoje à noite já, vou assistir daqui a pouco. É que não deu tempo de assistir antes do nosso podcast, por isso. Eu É sabia. lindíssimo. Assista, depois me diga o que achou. Mas eu concordo com tudo que o GD falou. O meu ponto ali no começo foi que ela meio que criou essa personalidade de mangaka que ela decidiu levar a sério depois que ela viu um competidor à altura dela. Porque ela, quando você pega ali o começo, ela fala, que besteira, que isso? E ela não levava a sério. Aí ela viu uma coisa que ela fazia, que ela gostava muito de fazer, mas que ela levava na brincadeira, sendo ameaçada por uma pessoa mais a sério, que parecia estar levando mais a sério, e depois a gente descobre que não. Aí que ela meio que dá um hiperfoco. Eu acho que, assim, é pesado quando você tá com hiperfoco em alguma coisa e alguém fala assim, para com isso aí não tem futuro não, eu acho pesado. Bem importante. Só que ao mesmo tempo, eu acho que a gente, isso em contexto geral falando, acho que a gente às vezes precisa ouvir isso, porque às vezes a gente tá focado muito naquilo e a gente não tá vendo o resto. Exatamente. E às vezes a gente precisa de, tipo, você tá muito focado nisso, cara, o mundo tá acontecendo em volta, e ali ela tava, tipo, literalmente, você só tá desenhando, você não sai mais com a gente, na escola ela só desenhava, então... E é muito legal que tem, no meio do final, pro meio pro final, tem essa inversão dos papéis, né? Porque a Fujino, ela era a que treinava, a que era muito boa, mas tem alguém superior a ela. E a Kimoto era, tipo, na dela, quietinha, não queria sair. Aí inverte os papéis. A Fujino tá no ápice e a Kimoto, que era muito boa, ela quer sair disso e quer viver. Ela quer, tipo, fazer outras coisas pra ela. Ela não quer passar o resto da vida dela trancado no quarto, como ela fazia na adolescência e na juventude. Enquanto a outra, que era mais, tipo, desapegada à vida e era mais aberta, começou a ficar trancada só fazendo mangá. E outra coisa que eu gosto muito do final é que ele fala isso depois também no Adeus e também no Chainsaw Man, quando essa coisa do IC que ela transforma e passa o papelzinho com a história por baixo da porta, e a outra pega e cria um universo paralelo, tem essa meio fuga da realidade, tipo uma coisa meio ficção, assim, tudo bem, a gente entende que ela morreu de fato, não tem como voltar, mas tu fica com aquilo, tá, e se, sei lá, um universo paralelo, sabe, e se a realidade voltar, mesmo que tu saiba que ela morreu, não sei se vocês têm essa visão também. Eu senti exatamente isso. Total. Tipo, ela foi pra um céu, assim, sabe? Sim. Eu falo até como eu comentei antes. É tanto subtexto que em vários deles você vai pegar uma identificação. Eu vou até compartilhar com vocês aqui o porquê que eu achei o Look Back sensacional nesse ponto, e também mesclaria com ali, né, o Adeus Eri, que é o fato do luto. Por exemplo, como a Fujino, ela falou assim, cara, se eu tivesse feito diferente, ela estaria nesse momento. Então ela criou essa realidade imaginária na cabeça dela, de como estariam elas hoje se ela tivesse feito diferente. Eu me pego muito nisso, vou até compartilhar com vocês. O meu pai faleceu há uns 3 anos atrás, não vou lembrar agora exatamente, acho que 4 anos atrás, e uma forma de eu lutar contra esse luto foi imaginando que, na verdade, eu podia ter feito diferente e que a qualquer momento meu pai me ligaria como ele sempre me ligou. Então, tipo assim, meu pai morava em outro estado, né? Eu sou carioca, meu pai morava no Rio de Janeiro, mas hoje eu moro em Santa Catarina. E aí eu pensava assim, cara, meu pai vai me ligar daqui a qualquer momento, vai mandar mensagem e tudo mais. E essa identificação ali, eu achei uma forma que o autor teve de mostrar como você pode lidar com o luto sem que ele seja tão impactante na sua vida de maneira negativa, né? Fala assim, ó, cara, tá tudo bem. É famoso assim, ó, tudo aquilo que ele desenhou em algumas páginas, você pode resumir em uma simples frase: tá tudo bem. Tá tudo bem. Isso pra mim me pegou muito também. E um outro detalhe dessa questão da mensagem por debaixo da porta, pegar as pessoas a refletirem sempre em como a gente pode pensar no próximo, né? A gente passou uma parte ali do mangá vendo, e isso não sei se vocês notaram, mas isso me chocou de certa forma. Todas as obras, depois que as duas começaram a trabalhar juntas, só tinha a assinatura da Fujino. Da Fujino. Não tinha da Kiyomoto. E aí, isso antes da Kiyomoto se expressar falando que queria caminhar seu próprio trilho. Eu já tinha notado que, cara, por que só tem o nome da Fujino ali, né? E aí, quando eu vi que a Kiyomoto, ela falou assim, eu queria trilhar meu próprio caminho, eu queria melhorar como artista, tudo mais, e a outra falou, cara, você não vai ser boa se você tomar esse caminho. Foi ali que eu vi que era aquela relação abusiva, e
exploratória. E eu Total. pensei assim, cara, quantas pessoas hoje trabalham em empresas, trabalham até mesmo pode ser de independentes, né? Ou trabalham com parcerias onde seu trabalho não é devidamente Requisitado. valorizado, reconhecido. E aí a pessoa, de maneira tão sutil, tão tímida de maneira, falou, eu só queria trilhar meu... Olha que legal, ela poderia ter falado, por que só tem seu nome? Por que meu trabalho não é valorizado? Ela falou assim, ela foi, acho que de maneira tão educada, falou assim, eu só queria trilhar meu caminho. Eu achei isso de uma Sendo que sutileza. Ela era a artista melhor, né? Das duas, ela era a que tinha mais habilidade. E é engraçado, entrando nisso que tu falou, o desenho foi o que uniu elas e acabou sendo o que separou elas também. Então, isso também, essa mensagem, que é o que tornou elas unidas, também no final separou elas. Sim. Sim. E Pô, a mas referência- agora falou uma coisa que me fez pensar também antes. Eu li 2 vezes, né? Pra ter certeza dos pontos que eu queria conversar aqui hoje. Mas você falou uma coisa que eu queria abrir aqui esse jogo. Sabia que quando eu vi a tirinha das duas, uma do lado da outra, eu não vi como uma melhor que a outra? Sabe o que eu percebi? Eu percebi que o autor, ele quis mostrar uma mensagem seguinte, ó. Cada um tem um ponto extremamente alto. Por exemplo, se você pegar as tiras da Kyomoto, eram cenários extremamente lindos, muito bem elaborados, extremamente detalhados, mas não tinha criatividade, não tinha roteiro, ela só sabia, vamos de certa forma, ela sabia copiar, ela conseguia transcrever uma cena para um papel de maneira absurdamente. Mas no outro tinha diálogo da Fujino, né? Tinha diálogo, tinha piadas, tinha narrativa. Então ali eu percebi assim, ó, eu acho que o autor, ele queria muito fazer o seguinte, ó, ninguém cresce sozinho. A gente pode cada um se juntar, quebra essa inveja de que eu tenho que ser melhor em tudo, quebra essa inveja e vamos trabalhar juntos, né? E mais uma vez eu vou trazer aqui a identificação, porque eu vou dar um exemplo, eu tô me ressaltando aqui porque eu só me conheço, né? Mas, por exemplo, eu sou criador de conteúdo, mas eu sei meus pontos fortes e pontos fracos. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que eu seja, sei lá, excelente em narrativa, roteiro e tudo mais. E aí, só que eu sou péssimo na edição. Pô, eu não vou sentir inveja de um cara que tem uma edição mega lomaníaca, incrível, e eu vou querer tentar ser melhor do que na edição. Ao invés disso, por que não trabalhar junto? Por que não criar esse sentimento de que, pô, a gente pode crescer e talvez criar um trabalho ainda mais novo, melhor, do que se trabalhasse sozinho. Eu achei essa sutileza do autor extremamente importante logo no começo do mangá. E eu vou mandar uma bomba pra vocês que eu observei agora. Vocês já viram que o sobrenome dele é Fujimoto e tem a Fujino? Será que ele é Fujino da estrelinha? Sim! Eu tinha notado isso, por isso que eu até trouxe pra vocês que eu acho que isso é um auto-desabafo dele para com ele mesmo. Um E ele insert fala, o também dele tem um tubarão nessa história. dele. Exato! Sim! Por isso que pra mim é uma autocrítica dele, assim. Ele fez uma autocrítica de uma maneira brilhante. Pra mim, esse look back é brilhante, é Ele brilhante. tem Que quadrinho um incrível. Akinomoto dele também, um Akinomoto que ele fez, que o Chainsaw Man tem um Akinomoto também, que ele sim. quer nos dizer. Nossa, é incrível, incrível. Eu partilho da mesma ideia do GD. Tipo, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Ninguém é 100% bom e tem espaço pra todo mundo. E apesar que, assim, eu vi de outra forma, pra ser bem sincero. Ali quando elas se separam. Eu não vi ela desistindo porque ela não estava ganhando os créditos. Eu vi ela mais como, tipo, eu acho que já deu, né? Porque ela era muito submissa, né? Sim. Ela era muito submissa a Fujino, né? Então eu acho que, tipo, elas cresceram, ficaram adultas, ela olhou e falou assim, aprendi a sair de casa. Será que agora não é o meu momento de eu aprender a fazer as minhas coisas também? Sem depender Verdade. dos outros? Então eu não vi ali mais como, tipo, não estou ganhando os créditos. Mas pode ser os dois, inclusive. Mas é uma boa interpretação também, gostei disso. Gostei realmente. Mas eu concordo que essa visão, tipo, uma Talvez precisar da ela outra, acho que gostasse, né? então, eu entendi dessa forma, que ela não se importava, mas assim, ela tinha as vontades dela, que por um medo ela não realizava, e graças a Fujino ter tirado ela de casa, ela finalmente criou a coragem, sabe? A amizade da Fujino foi um empurrão pra ela poder sair de casa e seguir o sonho dela. Bem que tu falou da Fujino, poderia ter sido uma inspiração pra ela, tanto que, agora você falando, eu tô tentando lembrar de alguns quadros ali do mangá, onde
a Kiyomoto admirava ela enquanto elas trabalhavam. E talvez ela pode ter sido uma inspiração, falar assim, cara, eu não me importo. De fato, se essa interpretação é muito interessante. Eu não me importo se o trabalho tá com o teu nome. Você me inspirou a também crescer, a ser mais autônoma. Gostei disso. E realmente, desde o começo dava pra perceber que a Fujino, ela desenhava muito, ela tinha um storyboard muito bom, mas ela pecava em algumas coisas em relação ao desenho, né? Mas ela sempre desenhou muito bem personagens. E inclusive ela se aprimorou nisso. Enquanto a outra, ela era focada em cenário. Então, pra mim, ela sempre trabalhava muito bem junto, porque era isso. A Kino, ela focava no... Ela era pra fazer uma ambientação do cenário e a Fujino era a história com os personagens. Então, agora eu vou começar a entrar um pouquinho em Adeus Eri, e aí a gente pode conversar sobre as duas. Então, vou retomar que Adeus Eri é uma história onde a perspectiva é de um telefone. Então, a gente acompanha toda a história com o olhar de uma câmera, da quarta parede, digamos assim, que a gente vai acompanhar a morte, então, da mãe do nosso protagonista e como ele tenta. Mais uma vez, a gente tem o luto para trabalhar aqui. E aí a gente vai ter a adição da personagem, que essa história, eu acho, que tem um pouquinho desse suspense, um pouco de sobrenatural, que vamos trazer, então, primeiramente, conversando da Eri ser ou não uma vampira, o que é a personagem da Eri. Quem é que quer começar, então? Eu vou só começar dizendo que a Eri entregou um vampiro muito melhor que Vampires. Deixei aqui. É verdade. Segue aí. Humilhou o Roberto. Já que você deu pontapé, por favor, continue. Vai lá. Quando eu comecei a ler, eu tava perguntando, que porra que eu tô lendo aqui, cara? Eu achei muito estranho a abordagem, até finalmente entender o que tava acontecendo ali. Que era um filme, porque para na frente do hospital, explode tudo. Só o meme da Nazaré tentando entender o que tava acontecendo. Era um filme. Eu fui um pouco pego de surpresa conforme a história foi andando. Não imaginei que a história se repetiria, vamos por assim, né? Quando ele se aproximou da Eri. Achei engraçado o modo de dizer, porque em nenhum momento pra gente fica claro isso. Ele joga durante o storyboard dele, quando ela obriga ele na board pro filme dele, e ele só joga o que estaria acontecendo e, tipo, mas ela nunca confirma e só depois ela vem e confirma o que tava acontecendo. Aí eu fiquei assim, tá, mas ele já sabia? Porque ele começa a questionar quando ela conta pra ele. Eu falei, não entendi meio direito essa parte, pra mim ficou um pouco confuso. Mas... a história é legal, ali quando acontece de ele estar conversando com o pai dele, revelando ali que o pai dele, que a gente tem o plot twist, a revelação da mãe dele. Eu fiquei assim, maneiras e maneiras de lidar com o luto e tudo se resolveria com um psicólogo. Mais uma vez um mangá, um psicólogo seria essencial e tudo seria resolvido. Tudo psicólogo. Agora... GD. Olha, eu vou falar pra vocês, eu também gostei muito de Baeri, gostei muito mesmo. Apesar dele ter semelhanças com o Look Back, eu já acho ele um pouco mais pesado, eu não vou dizer mórbido, mas por causa de dois plot twists ali durante a leitura, né, que nós já temos no começo, como o Brian falou, eu fiquei meio intrigado quando, do nada, uma mãe pede pra ser filmada até o momento da morte, né? É o que eu falei, é um texto, é um tipo de obra que você tenta criar identificação, né? A gente sabe quando essas mensagens estão explícitas ali, é porque o autor quer criar uma certa identificação, pode ser com ele mesmo ou com o público que tá lendo. Mas eu falei assim, cara, eu nunca conheci alguém que tava perdendo um ente familiar, ou estava prestes a falecer, que pediu pra ser registrado. Pediu pra ser registrado, né? E eu fiquei assim, cara, eu quero ver até onde isso vai dar. E daí quando tem essa explosão e a gente vê que é um filme, eu falei, cara, pô, um alívio cômico, legal. Até fiquei, digamos assim, satisfeito. Mas aí veio o primeiro plot twist, que na verdade não era um filme criado, na verdade foi só o final que foi alterado. Na verdade a mãe dele pediu pra ser filmado. Eu falei, cara, eu achei isso tão mórbido. Eu falei, não, eu vou te cortar um pouquinho pra fazer um trocadilho em que a Virgínia Fonseca gravou O Pai Moribundo. Eu só queria fazer este comentário que eu me lembrei da Virgínia. Nossa, é porque eu não acompanho ela, né? Eu não acompanho ela, então é bom saber disso. Mas, mas continuando, mas ali já me chocou e eu percebi que o negócio era sério. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, eu percebia que era uma forma, já narrativamente falando, dele lidar com a perda da mãe, né? Talvez ele queria
ter uma forma mais... De lembrar dela. Eu diria mais alegre, mais fantasiosa de lembrar dela. E eu até pensei assim, cara, minha mãe era uma heroína. A cabeça dele, porque minha mãe, ele saiu de costas por uma explosão, né? E a minha mãe é uma forma de sacrifício. Eu até tentei levar pra esse lado. Falei, cara, eu achei interessante essa forma dele mudar o final. Mas aí vem aquele segundo plot twist, onde, na verdade, a mãe dele era, de uma certa forma, abusiva. Aqui, não sei se vocês tiveram essa percepção, mas eu tive uma percepção bem singela com o nosso mundo. Eu não vou dizer que relembra um pouco a síndrome do Estocolmo, né? Mas, por exemplo, quantas pessoas sofrem violência física, moral e dentro de casa, mas a gente não consegue aceitar isso e a gente acaba... lá no fundo, tentando acreditar que essa pessoa é boa, mesmo ela fazendo tudo de errado com a gente. E eu tive essa percepção, eu falei assim, cara, será que ele... Porque se tu parar pra analisar, o mangá é uma visão do rapaz. Então, em nenhum momento ele citou que a mãe era abusiva. Quem teve que relembrar ele foi o pai, né? E a visão dele através de um telefone. Eu acho que, na verdade, isso é muito crítica de hoje em dia, que no Instagram, todo mundo é bonito no Instagram, todas as famílias são felizes, todo mundo é maravilhoso, as mães, os pais são ótimos, os filhos são perfeitos, e que, na verdade, não é bem assim que o mundo funciona. Eu acho que tem essa temática, e eu acho que, não vou dar spoiler, porque não tem nada a ver com o contexto, mas que tá viralizando muito essa semana, que é o documentário da Netflix, do catfishing. Quem assistiu vai pegar a referência por que eu tô usando ele. Mas é isso. Na internet, todo mundo tem uma vida linda, todo mundo tem uma vida perfeita, todo mundo é bom. E eu gosto muito de como a narrativa traz, só no finalzinho que tu vai entender que a mãe dele não era tudo isso, que a mãe dele era bem problemática. Só que ele tem tanto problema em aceitar o luto que ele preferiu sentir a dor de perder um ente querido do que aceitar que a mãe dele era bem problemática. No caso, só corrigir o que o GD falou, a síndrome de Estocolmo. No caso ali da mãe do principal, é o que a gente entra como o famoso parente / mãe narcisista. Que é aquela... exatamente. O foco é ela. Até o pai, você vê que o pai já tinha uma aparência mais apática. Ele já sofria pelo jeito que a mãe do menino agia, né? Aí ele teve que lidar com o sentimento conflitante de que ele ama ela e ele vai perder ela. Desculpa, só continuar. Não, pode continuar. Então tem tudo isso. Quando ele mostra a cena do prédio explodindo e depois a gente descobre, eu acho que foi uma maneira que ele aceitou de lidar com o luto dele, né? Que ele não viu a mãe dele morrer. Lembrei que eu tava falando. A gente tem o caso da situação da mãe narcisista, e você falou, porque a gente convive ali e tal, e tudo mais, e a gente vê pessoas que ficam, é porque a nossa sociedade é muito honrar pai e mãe. Só que assim, a gente honra pai e mãe, só que assim, se é abusivo, não importa se é pai e mãe, é abusivo e ponto. E por causa dessa pressão da sociedade que a gente tem, que honrar pai e mãe, é parente, não sei o que, releva, é parente. Não é assim, a vida não é assim, cara. A vida não é assim. E eu acho que é ali que cai, então ele aceitava a mãe dele do jeito que era, porque era a mãe dele, né? A sociedade é assim, e ele aprende, ele é um adolescente que entende que ele tem que, independente se a mãe dele é ruim com ele ou não, ele tem que gostar da mãe dele. Então ele segue. Uma outra coisa que eu queria falar é que você falou, não veria alguém pedindo pra ser filmado até o leito de morte. Existem pessoas que fazem isso, e até com motivos parecidos. O da Eren, né? Porque o da mãe era pra ser narcisista, né? O da Eren já era no caso que, ela queria ser lembrada, né? Ela não é porque ela era narcisista, porque ela queria que tivesse um filme sobre ela. Não, é porque ela queria ser lembrada. E tem gente que realmente faz isso na vida real. Eu vou morrer, mas assim, é um pouco egoísta, mas ainda assim, querendo ou não, é uma forma carinhosa de ser lembrada da pessoa. E acaba gravando pra pessoa que ficar, lembrar dela, lembrar dos momentos felizes com ela, sabe? Esse fato dela ser pedida pra ser gravado não me causou tanta estranheza, assim. E o que vocês acham que é a Eri, então? Ela é humana. Ela é humana. É uma pessoa que
É por isso que eu falo que eu acho que esse mangá, ele é um pouco mais pesado, porque é o protagonista tendo que lidar com o luto 2 vezes. E de formas diferentes, né? Duas De não, formas diferentes. Três. Uma pessoa, ele perdeu uma pessoa que de certa forma não cuidava dele da maneira que talvez ele cuidava dela, ele tinha esse pensamento por ela, mas aí depois ele acaba conhecendo uma outra pessoa em que ele de fato se apaixona, cria uma amizade absurdamente incrível, mas que vai perder do mesmo jeito, vai ter o mesmo fim. Cara, quando ele tem... cara, me quebrou o coração o terceiro luto dele, tá? Me quebrou, mano. Me quebrou. Mas... nossa, como o Fujimoto... Eu não vou dizer assim, eu não vou dizer brilhante, mas como ele foi direto, como ele foi sucinto no fato assim, gente, o luto pode acontecer com você a qualquer momento. Se com o meu personagem aconteceu 3 vezes e ele buscou forças, sabe? Você também pode. Cara, eu achei absurdo assim, essa mensagem que ele quis passar. Por isso que eu acho que a ele era humana, teve um fim trágico, mas que de certa forma foi, não vou dizer amor platônico, mas foi a pessoa que marcou ele de uma maneira que talvez ninguém marcou. De uma forma positiva. Extremamente Exato. positiva. Então vocês acham que aquele encontro deles no final... Foi a mente dele... É a mente dele. Foi a mente dele forçando ele a ele, tipo, continue vivo. É o mesmo princípio que a Fujino teve com o Kiyomoto. Mas então por que ele tá velho e ele não teve esse... Tipo, ele demorou a vida inteira dele pra aceitar a morte? Não. Ele seguiu a vida dele com a Eri. Ele teve... Quando ele teve o terceiro luto, que é a família dele, que é a esposa e os filhos dele, aí ele fala, porra, já é a terceira vez, cara. Me dá um tempo aí, vida, não aguento mais. Aí, quando ele vai pro finalmente de arrastar pra decidir, que ele decide ele mesmo se arrastar pra cima, antes dele fazer o ato, ele já tinha, né, essa síndrome fantasiosa na cabeça dele, que ele tem essa conversa com, vamos pôr assim, ele conversa com ele mesmo, mas o ele mesmo se apresenta como a Eren. Sim. Eu até abordaria aqui talvez um espiritismo, né? Talvez é a própria ele conversando com ele do além. Às vezes, trazendo essa mensagem e ele foi abordado pelo espírito dela e ela mostrando pra ele, cara, você passou, depois da minha partida, você passou uma nova vida, mas nunca me tirou da cabeça, você sempre ficou trabalhando no meu material e, cara, tá tudo bem, não esqueça, eu sou aquela vampira que você achou que eu era, não esqueça do final do seu filme, o final é muito importante. E... É que, na verdade, ele viveu sempre no passado, né? Ele viveu preso à mãe, aí a mãe dele morreu, aí ele teve uma breve... que ele teve um prazer no passado, no presente ali, de viver com a Eri ali, mas ele sempre se remoendo pelo passado, pela mãe. A mãe até pós-morte prendeu ele muito, assim, ele não tem uma liberdade, ele nunca está totalmente livre, ele tá sempre acorrentado ao meio passado, assim. Eu não senti, desculpa, eu não senti tanto que ele sentiu a mãe dele, assim, a perda da mãe dele. Eu acho que ele sentiu que as pessoas julgaram a forma como ele lidou com aquilo. Eu tive essa percepção, assim, eu acho que, na verdade, quem sofreu mais foi o pai. Porque tem até uma passagem no mangá que o pai dele falou, eu quero lembrar da sua mãe como ela era. Tanto que, o que o Brian falou, e eu concordo, o narcisismo dela não é de antes. Ele foi construído. Tanto que, numa das falas ali, ele falava assim, eu quero lembrar da sua mãe como ela era. E aí, ou seja, os dois se apaixonaram, eram super amorosos, aquele primeiro estágio, né, do relacionamento, e aí talvez quando teve um filho, houve mudanças, houve, né, problemas, pode ser ali mentais, pessoais, cada um, e ela se tornou uma pessoa narcisista, e talvez por isso que o pai dele era tão passivo, né, na forma como ele se portava no mangá, e aí ele falou, pô, você tá desrespeitando sua mãe, porque ele ainda tem essa memória afetiva da mulher que ele conheceu, que eles eram apaixonados. O filho não, o filho talvez, já quando nasceu, a mãe já era essa pessoa mais narcisista, mais cruel, mais egoísta. Eu tive essa percepção, pelo menos. O K eu não sei, eu tô. Eu lembro, Brian. Então, eu entendo. Eu não sei se é algo que ela sempre foi narcisista ou se é algo que ela se tornou narcisista
que dá a entender que ela começou a ser mais assim depois que ela perdeu o emprego dela, né? Lá na emissora de TV. Então dá a entender que, tipo, depois que teve ela perdeu o emprego, ela começou a ser mais daquele jeito. Mas eu acho que até isso a gente pode fazer que ele é brilhante, porque ela trabalhava numa profissão que na TV que envolve muita imagem. Então, ela tem essa coisa, e o narcisista geralmente é uma pessoa meio, vaidosa, essa coisa de ego. Então, ela já trabalhava num ambiente que embalava o ego dela. Acho isso um ponto. E eu queria ver. Então, eu acho que a história começa já e termina do mesmo ponto. Porque a história começa com ele querendo ir de arrasta dele mesmo. E termina, teoricamente, ele conseguindo de fato ir de arrasta. Então é meio um círculo. Não sei se vocês acham. Olha, teria essa interpretação, tá? A gente poderia, porque se não parar pra analisar, em nenhum momento mostra que de fato ele saiu vivo do prédio, né? Apenas explodindo ou era uma edição. Porque você pode interpretar, ele saiu de lá e imaginou a explosão. Você pode imaginar o final, que na verdade aquilo que ele conversou foi com talvez um possível espírito da Eri voltando pra falar que tá tudo bem. Foca num final e conclua esse estágio de luto seu da maneira que você sabe fazer. Dá pra interpretar também que é um vídeo, na verdade é um vídeo, e ele finalmente terminou o vídeo da Eri. E que também, como você falou, ele na verdade já tirou a vida dele e só tá vivendo o pós-vida com a ele. Olha que legal, nós temos ali, ó, aqui pelo menos umas 4 maneiras de interpretar esse final, porque eu achei incrível. Realmente dá pra pensar dessa maneira. Eu entendi que, a minha visão realmente, eu entendi que ele saiu, né? Ele decidiu não se suicidar e ali é ele encerrando o filme da Eren. É a que eu tive também, de fato. Eu também tive. E que, tipo, a explosão desse prédio é meio que peso da vida dele, assim, tipo... Ele tá na última pá no caixão pra finalizar o luto dele. Exatamente. Então, eu já vejo a explosão como uma realização da vontade da Eri. Eu acho que ele fez essa explosão como uma... Ela insistia muito, assim, ó. Mas aí depois ele acaba conhecendo uma outra pessoa em que ele, de fato, se apaixona. Cria uma amizade absurdamente incrível, mas que vai perder do mesmo jeito. Vai ter o mesmo fim. Cara, quando ele tem... cara, me quebrou o coração o terceiro luto dele, tá? Me quebrou, mano. Me quebrou. Mas... nossa, como o Fujimoto... Eu não vou dizer assim, eu não vou dizer brilhante, mas como ele foi direto, como ele foi sucinto no fato assim, gente, o luto pode acontecer com você a qualquer momento. Se com o meu personagem aconteceu 3 vezes e ele buscou forças, sabe? Você também pode. Cara, eu achei absurdo, assim, essa mensagem que ele quis passar. Por isso que eu acho que a Eri era humana, teve um fim trágico, mas que, de certa forma, foi, não vou dizer amor platônico, mas foi a pessoa que marcou ele de uma maneira que talvez ninguém marcou. De uma forma positiva. Extremamente positiva. Então vocês acham que aquele encontro deles no final... foi a mente dele... a mente dele. Foi a mente dele forçando ele a ele, tipo, continue vivo. É o mesmo princípio que a Fujino teve com o Kiyomoto. Mas então por que ele tá velho e ele não teve esse... Tipo, ele demorou a vida inteira dele pra aceitar a morte? Não. Ele seguiu a vida dele com a Eri. Ele teve... Quando ele teve o terceiro luto, que é a família dele, que é a esposa e os filhos dele, aí ele fala, porra, já é a terceira vez, cara, me dá um tempo aí, vida, não aguento mais. Aí, quando ele vai finalmente de arrasta pra decidir, que ele decide ele mesmo se arrastar pra cima, antes dele fazer o ato, ele já tinha, né, essa síndrome fantasiosa na cabeça dele, que ele tem essa conversa com, vamos pôr assim, ele conversa com ele mesmo, mas o ele mesmo se apresenta como a Eren. Sim. Eu até abordaria aqui talvez um espiritismo, talvez é a própria ele conversando com ele do além, às vezes trazendo essa mensagem, e ele foi abordado pelo espírito dela, e ela mostrando pra ele, cara, você passou, depois da minha partida você passou uma nova vida, mas nunca me tirou da cabeça, você sempre ficou trabalhando no meu material, e cara, tá tudo bem, não esqueça, eu sou aquela vampira que você achou que eu era,
Não esqueça do final do seu filme, o final é muito importante. E... É que, na verdade, Fala. ele viveu sempre no passado, né? Ele viveu preso à mãe, aí a mãe dele morreu, ele viveu... Aí ele teve uma breve... Que ele teve um prazer no passado, no presente ali, de viver com a Eri ali, mas ele sempre se remoendo pelo passado, pela mãe. A mãe até após morte... prendeu ele muito, assim, ele não tem uma liberdade, ele nunca está totalmente livre, ele tá sempre acorrentado ao meio passado, assim. Eu não senti, desculpa, eu não senti tanto que ele sentiu a mãe dele, assim, a perda da mãe dele. Eu acho que ele sentiu que as pessoas julgaram a forma como ele lidou com aquilo. Eu tive essa percepção, assim, eu acho que, na verdade, quem sofreu mais foi o pai. Porque tem até uma passagem no mangá que o pai dele falou, eu quero lembrar da sua mãe como ela era. Tanto que, o que o Brian falou, e eu concordo, o narcisismo dela não é de antes. Ele foi construído. Tanto que, numa das falas ali, ele falava assim, eu quero lembrar da sua mãe como ela era. E aí, ou seja, os dois se apaixonaram, eram super amorosos, aquele primeiro estágio, né, do relacionamento. E aí, talvez, quando teve um filho, houve mudanças, houve, né, problemas, pode ser ali, mentais, pessoais, cada um, e ela se tornou uma pessoa narcisista. E talvez por isso que o pai dele era tão passivo, né, na forma como ele se portava no mangá. E aí ele falou, pô, você tá desrespeitando sua mãe, porque ele ainda tem essa memória afetiva da mulher que ele conheceu, que eles eram apaixonados. O filho não, o filho talvez, já quando nasceu, a mãe já era essa pessoa mais narcisista, mais cruel, mais egoísta. Eu tive essa percepção, pelo menos. O Caio, eu não sei, eu tô. Brian. Então, eu entendo. Eu não sei se é algo que ela sempre foi narcisista ou se é algo que ela se tornou narcisista. Que dá a entender que ela começou a ser mais assim depois que ela perdeu o emprego dela, né? Lá na emissora de TV. Então, dá a entender que, tipo, depois que teve ela perdeu o emprego, ela começou a ser mais daquele jeito. Mas eu acho que até isso a gente pode fazer que ele é brilhante, porque ela trabalhava numa profissão na TV que envolve muita imagem. Uhum. Então, ela tem essa coisa, o narcisista geralmente é uma pessoa meio, vaidosa, essa coisa de ego. Então, ela já trabalhava num ambiente que embalava o ego dela. Acho isso um ponto. E eu queria ver. Então, eu acho que a história começa já e termina do mesmo ponto. Porque a história começa com ele querendo ir de arrasta dele mesmo. E termina, teoricamente, ele conseguindo de fato ir de arrasta. Então é meio um círculo. Não sei se vocês acham. Olha, teria essa interpretação, tá? A gente poderia... Se não parar pra analisar, em nenhum momento mostra que, de fato, ele saiu vivo do prédio, né? Apenas explodindo ou... era uma edição. Porque você pode interpretar, ele saiu de lá e imaginou a explosão. Você pode imaginar o final, que na verdade, aquilo que ele conversou foi com talvez um possível espírito da Eri voltando pra falar que tá tudo bem. Foca num final e conclua esse estágio de luto seu da maneira que você sabe fazer. Dá pra interpretar também que é um vídeo, na verdade é um vídeo, e ele finalmente terminou o vídeo da Eri. E que também, como você falou, ele na verdade já tirou a vida dele e só tá vivendo o pós-vida com a ele. Olha que legal, nós temos ali, ó, aqui pelo menos umas 4 maneiras de interpretar esse final. O que eu achei incrível. Realmente dá pra pensar dessa maneira. Eu entendi que, a minha visão realmente, eu entendi que ele saiu, né? Ele decidiu não se suicidar e ali é ele encerrando o filme da Eren. É a que eu tive também, de fato. Eu também tive. E que, tipo, a explosão desse prédio é meio que falou... o peso da vida dele, assim, tipo... Ele tá na última pá no caixão pra finalizar o luto dele. Exatamente. Então, eu já vejo a explosão como uma realização da vontade da Eri. Eu acho que ele fez essa explosão como uma... Ela insistia muito, assim, ó. O final... Teve uma hora que ela falou assim, a história tá chata, a história tá chata, a história tá chata. Aí ela começou a falar assim, ó, a história tá boa, mas conclua. Aí no finalzinho ela falou, precisamos de uma conclusão boa. Cadê a conclusão que só você sabe fazer? Tanto que ela teve que repetir depois, lá no hospital, que ela falou assim, eu amei a forma como você terminou a história da sua mãe. Então eu acho que a explosão... Tanto que... Eu até queria depois abrir aqui pra ler novamente o final. Tanto que ele falou... Eu acho que ele fala assim... Ela fala no final. Você sabe o que você tem que fazer, né? E aí o próximo quadro é ele saindo de costas com a explosão, sabe? Então acho que meio que... Eu interpretei ali como uma... Cara, a ele queria um final grandioso como o final. Pode ser os dois, então, vamos por assim dizer. Pode ser, tipo, tanto ele realizando a última vontade dela, né?
quanto ele finalizando, jogando a última pá no luto dele e falar assim, agora dá pra Sim. viver a vida. É que eu acho Sim. que eles são personagens bem diferentes, assim. A impressão que eu tenho é que a Eri, ela tem uma vibe meio que ela não quer morrer, ela tá Não. doente e ela gosta de viver, enquanto ele é saudável, mas ele tá obviamente de luto pela mãe e ele quer tirar a própria vida. Sim. Então tem esse contraste da vida com a morte. Eu acho uma interpretação extremamente pertinente. Tanto que, se você olhar a grosso modo, não faz sentido uma pessoa estar no telhado do hospital, ver uma outra querendo tirar sua própria vida e falar assim, ei, vem cá, vamos assistir vários filmes. Eu acho que, na verdade, ela queria salvar a vida dele também. Já que ela vai morrer de uma doença que não tem cura, ela queria ao menos salvar alguém, né? Você vai acho- perder uma coisa que talvez eu queria tanto, né? É isso que eu ia falar, eu acho que é mais no sentido do tipo, valoriza o que você tem, caramba, pelo amor de Deus, eu aqui morrendo, queria eu viver. Exatamente, é uma excelente interpretação também. E eu queria fazer só um adendo que a Eri, esse design dela é muito parecido com aquela menina lá Do Evangelho. Pra mim é do Evangelho. Eu olhei pra cara dela e eu pensei na menina do Evangelho. Ela é igual a filme, meu. Aquela que tem aqui a bomba, que vai sair o filme agora. A Reze. Ah, sei. Ela é igual Nossa. Reciclagem de personagens, sim, Fujimoto. Então, a do Evangelion, eu não achei tanto, não. Porque o cabelo dela, o olhar dela, acho que não me remeteu. A capa parece um pouco, mas o resto não. Agora, então, vamos fazer um cruzamento para ir mais pro final. Então, temos Chainsaw Man, que é o mais aclamado. Temos Look Back. Qual você... Dois trabalham... Acho que até o próximo Chainsaw, ele trabalha bastante o luto, né? Acho que... Sim, com No certeza. seu próprio modo, ele trabalha luto. Então, ele conseguiu de 3 maneiras diferentes trabalhar o luto. O que você tem? As obras dele se conversam muito bem. Ele é um tema que ele bate. Ele não se repete, vamos por assim. Mas ele vamos por assim, tem a mesma similaridade de temas, que é o luto, né? Mas ele consegue trabalhar bem com o tema de maneiras diferentes sem ser cansativo. Vou pôr aqui um ponto aqui. Eu vou ser odiado por isso. É que nem. Eu odeio assistir qualquer coisa do cara que fez o Your Name. Your Name? Your Name. Porque sempre é a mesma coisa. Eu A acho também. história é diferente, mas sempre é a mesma coisa. 5 centímetros por segundo é a mesma coisa. A gente de palavras é a mesma coisa. Your Name é a mesma coisa. Aí eu fico assim, não aguento. Mas assim, o Fujimoto, ele consegue trabalhar bem com o tema de luto, sem ser pedante, sem ser repetitivo. E se você tivesse que escolher uma agora pra encaminhar pro final? Eu não acho justo colocar Chainsaw Man nessa balança com os dois one shot, mas se for pra escolher entre os dois one shot, eu fico com o Look Back. Tá. GD. Olha, eu como um que cresceu a vida sendo inspirado por shounens e tudo mais, eu vou ser extremamente sucinto aqui. Pra mim, nada vai comparar obras one-shots diretas e com um ar mais reflexivo. Eu amo o Chainsaw Man, mas se eu tivesse que escolher, eu ficaria com um dos one-shots, qualquer um dos dois. Aí, se tivesse que escolher entre um dos dois, recomendar pro coleguinha primeiro, Adeus ou Look Back? Olha, se eu tivesse que escolher pra mim, eu ficaria com Adeus Eri, pelo fato do luto. Eu achei incrível como eu falei, essa afinidade que eu tive pela perda que eu tive do meu pai, assim. Então, como o Fujimoto falou assim, cara, isso pode acontecer 1, 2, 3, 4 vezes na sua vida, mas nunca perca a esperança e nunca perca o brilho da fantasia de continuar vivendo e buscando novas coisas. Eu achei incrível. Mas se eu tivesse que recomendar, eu recomendaria Look Back. Porque eu acho que o Look Back tem subtextos mais atuais, subtextos que pegam várias gerações, pode pegar gerações antigas, gerações novas, e essas questões internas de várias gerações trabalham de uma maneira mais simples e mais bonita, apesar de também ter um luto, mas eu acho que ele aborda temas mais variados quando se trata de gerações. Então, galera, esse foi o nosso Entre Balões e Quatro sobre, mais uma vez, do Fujimoto. A gente já conversou sobre Chainsaw Man, agora a gente falou sobre as suas duas one-shots, que é Look Back e Adeus Eri. Lembrando também que nós estamos com uma arrecadação no Catarse, então dá uma olhadinha lá. E era isso, galera. Até a próxima. Tchau.